Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos e desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte dessa família em graça. E também quero agradecer por aqueles ainda que não se inscreveram e peço que se inscreva nesse canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Eu quero agradecer aos novos inscritos aqui, ao irmão Carlos Antônio, ao irmão Luiz Roberto, à irmã Diva Souza, amiga da irmã Veralina, a irmã Edivalda Pereira dos Santos, irmã da nossa querida irmã Veralina. Eu quero agradecer a irmã Shirlene dos Santos, irmão Paulo Henrique, irmão Rubens Gabriel, irmã Joseleide Lima, irmão Naraci, irmão Paulo Henrique, irmã Jojó de Floripa, Santa Catarina. Eu quero desejar a todos vocês que sejam bem-vindos, meu irmão, a fazer parte desse canal e está dando a maior força para esse canal, dar continuidade aqui na plataforma do YouTube. Então, peço também que se inscrevam, aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal do irmão Luiz André, ou seja, do irmão André Luiz, aí do Rio de Janeiro, do canal MDCG. Então, e a todos os demais canais, todos que fazem parte aqui, que defendem a escatologia consumada, que defendem aí o evangelho, a doutrina da graça, entendeu? Então, vamos que vamos. Eu quero trazer uma pequena reflexão aqui, que tem como tema, o tema dessa mensagem é: tudo já foi restaurado. Sim, tudo já foi restaurado. Não tem mais nada para acontecer. Tudo já foi consumado, tudo já foi feito. Estamos vivendo os novos céus e nova terra. Estamos vivendo na plenitude da graça, na plenitude do reino. Tudo já foi restaurado no ano 70, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. E que tem como texto principal aqui Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Vamos lá para mais uma mensagem da parte de Deus. Atos, capítulo de número 3, versículo de número 21, que diz assim: olha, diz assim: o qual convém, veja bem, preste atenção nessa palavra, não, é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Que palavra? Vou ler novamente. É necessário, olha, ou então em outra tradução diz assim: o qual convém, amém? É a mesma coisa. Então, é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Meus irmãos, o contexto desse texto aqui, Pedro estava pregando ali, depois que aconteceu a cura de um coxo, de um homem que era levado à porta do templo, uma porta chamada Formosa. Esse homem, ele era... ele pedia esmola naquele templo ali, na época de Pedro, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. E essa cura foi feita em nome de Jesus.
Quando Pedro disse, não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te digo, levanta-te em nome de Jesus o Nazareno. Ali eram os sinais que acompanhavam os discípulos. Não existe hoje na face da terra nenhum homem que faça esse tipo de cura aí. É tudo uma falácia, é tudo uma mentira. Ali eram os sinais que acompanhavam os discípulos, aqueles que estavam em Cristo, como prova que Deus estava com eles. Então veja, meu irmão. Então, existia uma profecia que o Messias viria. Isso já foi falado e era falado pelos santos profetas há muito tempo atrás. Então, veja, Pedro estava dizendo que Cristo, não mais o Jesus da carne, entendeu? Não era o Jesus da carne, entendeu? Mas que ele deveria permanecer no céu, na eternidade. E nessa vinda que ele iria, quando ele viesse, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70, então ele iria restaurar todas as coisas. Então a vinda do Filho do Homem estava conectado com a queda do templo, onde a lei de Moisés, na sua totalidade, foi tirada de uma vez para sempre. Onde a graça de Deus, o pacto da graça, foi estabelecido na sua totalidade. Onde o reino de Deus foi estabelecido justamente na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, onde aconteceu a ressurreição dos mortos. Entendeu? Era um aguardo. Então, veja, meu irmão, era a redenção completa, era o fim de um governo humano, era o fim da velha e antiga dispensação, era o fim do velho Aion, era o fim da lei de Moisés, da lei mosaica com suas 613 ordenanças que Cristo cancelou na cruz. Tudo teve início na cruz e na sua totalidade, de uma vez para sempre, aconteceu no ano 70, entendeu? O fim de todas as coisas, entendeu? O cumprimento de todas as coisas com a queda do templo no ano 70. Então, isso aqui que Pedro está falando aqui, nós não podemos pegar isso aqui para os dias de hoje, não. Isso já aconteceu, meu irmão. Mas os futuristas, eles vivem falando, ensinando, enganando os incautos, que Jesus ainda vem, que Jesus ainda está lá no céu ainda e virá sobre as nuvens. Entendeu? Buscar sua igreja. Não. Jesus nunca prometeu que viria buscar sua igreja. Deus nunca prometeu, os profetas nunca prometeram isso aí. Paulo não falou nesse sentido aí, de buscar sua igreja sobre as nuvens. O povo de Deus, entendeu? Os futuristas estão vivendo como Biafra. Quem não se lembra de Biafra? Aquela música que Biafra tirou, que fez um grande sucesso, se eu não me engano foi nos anos 80, que diz assim, voar, voar, subir, subir, e por entre as nuvens, chegar ao céu, até o céu, e não sei o que mais, porque eu não sei muito da letra, entendeu? Desculpa aí, essa voz aí, a minha voz para cantar é horrível, entendeu? Então o povo está vivendo numa expectativa louca, num desespero louco. Esse povo está vivendo de fantasia como o Peter Pan, querendo voar, querendo... Meu irmão, ainda existe, sim, os CDs de Biafra, voar, voar, subir, subir. Não existe essa, meu irmão. Então o povo está vivendo, entendeu? Como Peter Pan de fantasia, esperando Jesus voltar para levar a sua igreja. Isso não vai acontecer nunca, doutor. Pastorzão, pregadorzão, teologão aí, doutorzão. Vocês que acham que sabem tudo, só que não. Isso não vai acontecer. Alguns aprenderam errado e ensinaram errado, mas hoje já caiu a ficha, porque o YouTube está aí. Mas eles não são humildes de reconhecerem. Por causa do poder, nós sabemos muito bem por que é que eles não querem aceitar. Por causa do poder, da ostentação, tá entendendo? Do dinheiro que é entrado como dízimo, que nunca foi dízimo. Entendeu? Então eles não querem largar o osso. É isso. A verdade é essa. Então,
Veja, nós que temos os olhos iluminados, nós que temos o discernimento, né? Nós sabemos que tudo já aconteceu. A primeira manifestação, Jesus veio, o Verbo se tornou carne e habitou entre eles lá. Entre nós, era entre eles. E a segunda manifestação foi num corpo glorioso, com poder e grande glória. O reino que veio com poder, com sua majestade, com seu domínio. O governo hoje não é mais terreno, não é mais físico, não é de homem mortal. O governo hoje é daquele que mora na luz, que está na luz e é imortal, que o homem nunca conseguiu ver e nem verá mais. A segunda manifestação seria, entendeu? Que num corpo glorificado e que ninguém poderia ver. Não é esse todo olho veria, como está escrito, é que a destruição, né, do que aconteceu, do que Jesus falou, da profecia da queda do templo, todos iriam ver. Os sinais acompanhavam eles, entendeu? Então, Jesus veio em forma de sinais, o Filho do Homem veio em forma de sinais, e todo olho viu, até que transpassaram ele, o Império Romano, os soldados do Império Romano, todos. Então, ali foi o julgamento das 12 tribos. As 12 tribos de Israel foram julgadas já. Não vai mais acontecer nada de julgamento. Nós não estamos vivendo num período de julgamento. Não foi para essa geração. Não existe, doutor. Então veja, como é claro, olha, é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus profetas. Veja como é claro, meu irmão. É claríssimo. Existia uma profecia. Veja o versículo 22. Olha o que diz o versículo 22. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, em tudo quanto vos disser. A ele ouvireis. E onde é que está escrito isso aqui? Onde é que está escrito isso que Moisés já falava, meu irmão? É só nós buscarmos. Vamos aqui agora para Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo, depois nós voltamos aqui para essa passagem. Deuteronômio, capítulo de número... Veja como isso é magnífico, meu irmão. Capítulo 18, Deuteronômio, capítulo 18. Vamos lá. Versículo de número 15 e 16 diz assim, aqui estava falando da promessa de um grande profeta. Olha, o Senhor teu Deus, versículo 15, o Senhor teu Deus te levantará um profeta, de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Veja o que Moisés está dizendo ali, antes de entrar na terra prometida. Porque aqui Moisés estava fazendo uma releitura de tudo aquilo que ele já tinha ouvido. O povo de Deus, o povo de Israel, quando saiu do Egito. Aí Moisés está dizendo, o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, conforme a tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Veja, meu irmão. Versículo 18, não, o 17. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. Veja que era já uma profecia falando daquele que viria, do Messias, que seria maior do que Davi, maior do que o próprio Moisés, maior do que todos os profetas que já passou, né? Que havia de vir e que já passou. Jesus seria maior, meu irmão, como ele sempre é maior. Hoje ele não está mais em carne. Jesus ele veio
entendeu? Teve o seu ministério aqui terreno, entendeu? Cumpriu o seu ministério terreno, cumpriu a lei de Moisés, entendeu? E o fim da lei foi ele, o fim da lei foi Cristo. Mas como o povo era um povo que, muito religioso, o templo ainda estava de pé, entendeu? Então, nesse momento aqui da fala de Pedro, voltando para Pedro aqui em Atos, o templo ainda estava de pé, entendeu? Então, o Filho do Homem deveria permanecer no céu, na eternidade, até todas as coisas serem restauradas. E tudo já foi restaurado, tudo já foi consumado, tudo já foi feito. Não tem mais nada para acontecer. Nenhuma profecia bíblica tem mais para acontecer. Estamos vivendo novos céus, novas terras, né? Estamos vivendo reinando em vida, em perfeita vitória, nesse reino que foi estabelecido e nesse reino que está dentro de nós. Entendeu? Então veja, não tem nada a ver, não faz sentido. Então, continuando aqui, no versículo de número 23, diz assim: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram estes dias. Veja o que Pedro está falando. Então nós não podemos pegar isso aqui e dizer, olhe, Pedro falou que Jesus ainda está lá na eternidade. É necessário que ele fique lá na eternidade até o tempo, né, que Deus determinou para que viesse restaurar todas as coisas. Veja que Jesus está lá ainda. Jesus está no céu, Jesus está na eternidade, porque está escrito. Não, doutor. Sim, está escrito. Mas isso aqui, Pedro estava falando para um povo da sua geração. A geração das 12 tribos de Israel. A geração contemporânea de Jesus. Não tem nada a ver trazer esse contexto aqui para os dias de hoje. Você está descontextualizando o texto. Então veja, versículo 21, o qual convém que o céu contenha, nessa outra tradução, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Nessa outra tradução aqui, que eu gosto mais dessa outra tradução, diz assim, ó, é necessário, veja, Pedro está discursando, Pedro está pregando, Pedro está ali ensinando e fazendo eles lembrar, caírem em si. Olha, é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo. E esse tempo já chegou. Ele não está falando aqui para 2000 anos depois, 20 séculos depois, para os nossos dias. Pedro estava falando ali para aquele povo ali, para aquela geração má e perversa e adúltera. Entendeu? Pedro não estava falando, se referindo a nossos dias. Não, doutor, vocês entenderam feio. Jesus, ele, quando Pedro falou aqui, é necessário que ele permaneça no céu. Entendeu? Não é que Jesus, quando ele teve a sua ascensão, quando ele retornou, depois que ele ter ressuscitado e passado 40 dias com os seus discípulos, ensinando as coisas acerca do reino, não é que ele retornou num corpo físico, meu irmão. Não. Ele retornou num corpo glorificado, assim como ele também veio num corpo glorificado. Entendeu? Então não existe isso aí que Jesus está lá na eternidade. Não existe isso aí de maneira nenhuma. E outra coisa, e antes de Jesus voltar na segunda manifestação como Filho do Homem, num corpo glorificado, Elias tinha que vir primeiro. E Elias já veio. Jesus falou isso, Elias já veio e vocês não deram ouvido, vocês não obedeceram. Era necessário que Elias viesse primeiro e Elias já veio. E cadê? Se Jesus vai voltar, vocês têm primeiro que esperar Elias voltar. E vocês não falam disso. Vocês erraram feio, doutor. Está escrito, meu irmão. Então vamos lá. Ó, é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas.
Então Pedro estava falando aqui para um povo que estava ali. Um povo que era seus ouvintes no momento aqui da fala de Pedro. E Lucas, ele registrou aqui, escrevendo o Atos dos Apóstolos. Lucas registrou, não é que Pedro está falando agora, não é que Pedro falou ontem para amanhã, não é que Pedro falou isso aqui ontem, ou está falando isso aqui hoje para ainda esse século, ou o século 22. Não, doutor, Pedro falou ali no século I, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, para uma geração. Existiam os ouvintes aqui. Então veja, é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus profetas. Então isso já era falado, já era predito, já era anunciado pelos profetas. Entendeu? Não tem nada a ver isso aqui para nossos dias. Se eu pegar isso aqui para nossos dias, eu estou descontextualizando o texto. E esses camaradas aí, esses abençoados aí, eles são especialistas em fazerem isso aí, em descontextualizar o texto, trazendo para os dias de hoje. Não faz sentido. O julgamento foi para as 12 tribos de Israel. O julgamento falado por Jesus não era, meu irmão, nunca foi e nunca será. Olha, o julgamento que Jesus falou das 12 tribos, que Paulo falou, que todos deveriam se apresentar ao tribunal de Cristo, entendeu? Então, o julgamento já aconteceu e foi para as 12 tribos. Nunca será para nós, nunca foi para nós e nunca vai acontecer. Não existe isso, meu irmão. Vocês erraram feio. Não foi. O julgamento foi para as 12 tribos de Israel. Jesus nunca falou que o julgamento seria para as tribos de índios lá do Amazônia, meu irmão. Do Mato Grosso do Sul. Jesus nunca falou, nem os profetas, e nem também Paulo, os discípulos ali, que o julgamento seria para as tribos de índios aqui da Baía da Traição, aqui em João Pessoa, uma praia que tem uma praia linda e maravilhosa. Eu conheço muito bem essa praia. Não estava falando das tribos de índio aqui, de Baía da Traição, de João Pessoa. Não, doutor. Vocês erraram feio. Vocês querem subir na nuvem? Como? A ressurreição já aconteceu, foi ali para o primeiro século. Subir na nuvem, como Biafra. Só se continue aí cantando a música de Biafra. Voar, voar, subir, subir. Erraram feio, doutor. O que vocês têm que serem, entendeu? O que vocês têm que fazerem é fazer uma reforma, cair em si, serem humildes e reconhecer que vocês erraram, como nós também, como eu, como o irmão Elcio, o irmão Erivelto Soares, né? Outros homens aí, irmão Geraldo, irmão André Pimentel, o irmão André Luiz, entendeu? E outros homens aí. Nós caímos em si, meu irmão. Nós reconhecemos que nós um dia erramos. Cristiano França, entendeu? Nós caímos em si, Levi Salles, entendeu? O jovem Lucas, né? Entendeu? Então, nós caímos em si, meu irmão, que nós estávamos errados. Existia alguma coisa que estava errada. Não batia, a conta não fechava. Então, a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem nunca foi que eles iriam ver em Jesus, o Filho do Homem, de massa corpórea. De maneira nenhuma, o próprio Jesus chega a falar isso. Vamos ver em João, capítulo 14. João, voltando um pouco aqui atrás. João, capítulo 14. Discorrendo aqui na Bíblia, vamos voltar. Veja, João, capítulo 14, versículo 19. Olha o que João fala aqui. Olha o que João escreve. E João estava ali no momento da fala de Jesus. Olha o que João vai falar aqui. O que Jesus falou. Ele escreve o que Jesus falou. Olha, vamos lá. Versículo de número 19. Ainda um pouco, olha,
ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. O mundo aqui é o mundo cosmo, é o mundo criado por Deus, é o mundo criado pelo Criador, é o mundo global. Entendeu? Aqui não é o mundo oicomene, aqui não é o aion, aqui é o mundo cosmo. Então Jesus falou. Ele não está falando, ele falou há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Jesus falou aqui antes da cruz, antes dele ser entregue, antes dele se entregar, entendeu? Como sacrifício vivo. Olha, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus estava dizendo, ó, esse mundo aqui, o mundo cosmo, não vai me ver mais. Eu de massa corpórea, entendeu? De carne e sangue. Não, Jesus estava afirmando. E veja o que Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, eu quero terminar aqui, em 1 Timóteo, é muito claro, meu irmão, como é claro isso aqui, como cai assim, ó, como é mais claro do que a luz do sol, meu irmão, essas verdades aqui. Veja, meu irmão, olha o que Paulo estava dizendo aqui para Timóteo, alertando Timóteo. Vamos aqui, vamos ver. 1 Timóteo, vamos lá. Paulo está instruindo o jovem Timóteo. E veja o que Paulo vai dizer. Veja, olha, que guardes veja bem, que guarde este mandamento, sem mácula e repreensão, até a manifestação, ou seja, em outras Bíblias, em outras traduções, não está escrito manifestação, está escrito aparição. É a mesma coisa. São palavras diferentes com o mesmo sentido. Então veja, que guarde este mandamento, sem mácula e repreensão. Para quem era que Paulo estava escrevendo? Para quem era que Paulo estava dando instrução? Para nós? Hoje não, para Timóteo. Timóteo estava vivo aqui, no momento da escrita de Paulo, para o jovem Timóteo. Então ele diz, que guarde este mandamento, sem mácula e repreensão, até a manifestação, ou então a aparição de nosso Senhor Jesus. Se Timóteo, ou seja, se Jesus ainda vai aparecer, se Jesus ainda está na eternidade lá, como eles dizem aí, que Jesus vai voltar sobre as nuvens, nuvem fala de juízo, já caiu por terra, isso há muito tempo, entendeu? Então, se Jesus ainda não voltou, se ainda não aconteceu a manifestação, a segunda manifestação do Filho do Homem, se não aconteceu a aparição do Filho do Homem ainda, entendeu? Então Timóteo tem que estar vivo, porque Paulo estava alertando Timóteo. E quem consegue viver 2000 anos de vida aqui na Terra, doutor? Quem consegue viver 20 séculos de vida aqui na Terra, doutor? Vocês erraram feio. Então veja que era Paulo instruindo o jovem Timóteo. Continuando, que guarde este mandamento sem mácula e repreensão até a manifestação, ou seja, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, veja, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Maravilha, meu irmão. Que palavra! Olha o que Paulo estava falando para Timóteo. Continuando. Vou ler novamente o 15. A qual a seu tempo mostrará. Olha, estava falando de tempo. A manifestação da vinda do Filho do Homem teria um tempo. E aconteceu isso no ano 70. É muito claro isso aqui. Eu amo essa passagem aqui. Aí diz aqui, ó. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh, glória. Versículo 16. Aquele que tem. Está falando de quem? Aquele que tem aqui está falando de quem? Daquele poder. Está falando do Todo-Poderoso, dos Reis dos reis e Senhor dos senhores. Está falando dele, não está falando de homem aqui não. Olha, aquele que tem, ele só, ó, a imortalidade e habita na luz,
inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder, sempre eterno. Amém. Olha, Paulo estava falando para Timóteo que a aparição, a manifestação da vinda do Filho do Homem, daquele que tem poder, daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, daquele que habita na luz. Paulo estava falando isso aqui para Timóteo, que nenhum homem viu, veja, nem pode ver. Então, Paulo entendeu que a vinda do Filho do Homem, a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, não seria... Paulo não estava dizendo, ele tinha convicção que não era assim, que todo mundo iria ver ele de forma física, de massa corpórea. Não, doutor. Paulo está dizendo aqui muito claro nesse texto aqui, olha, aquele que tem ele, só a imortalidade, ou glória, só ele. Ele é vivo, permanece para sempre vivo, sempre esteve vivo e sempre está vivo. E sempre estará vivo em nossa presença, ou glória. Ele está conectado com o nosso espírito. Então veja, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Nenhum dos homens, nenhum homem viu, nem pode ver. Por quê? Porque ele é espírito. Então, a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, entendeu? A segunda aparição da vinda do Filho do Homem, que aconteceu no ano 70, não foi de massa corpórea. Não era que todo olho ia ver ele de massa corpórea, não. Entendeu? Então, por quê? Porque Paulo está dizendo aqui, sendo muito claro, ele diz a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Então, quem é que consegue ver espírito? Enquanto isso, os pastores aí querem subir nas nuvens, feito Biafra, aquela canção que Biafra tirou, entendeu? Voar, voar, subir, subir. Não, doutor, a vinda do Filho do Homem já aconteceu. Então, o que Pedro estava dizendo aqui era que, olha, vamos ler novamente, eu quero terminar. O que Pedro estava dizendo aqui é que a vinda do Filho do Homem não seria de maneira nenhuma de forma de massa corpórea, entendeu? E Paulo também não seria dessa maneira aqui. Então veja, vamos ler. É necessário, Atos capítulo 3, versículo 21, é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. É claríssimo, meu irmão. Que palavra! Então, meu irmão, tudo já foi restaurado, tudo já aconteceu. Estamos em novos céus, em novas terras, entendeu? Estamos na plenitude da graça, na plenitude do reino, reinando em vida, em perfeita vitória. Jesus não volta mais, Jesus já voltou. Ele já veio, entendeu? Estabeleceu o reino e retornou para o Pai e entregou o reino ao Pai, entendeu? Então hoje nós estamos reinando em vida aqui na terra, em perfeita vitória. E quando esse corpo tombar, o pó volta para o pó como era e o Espírito volta para Deus que o deu. Quem volta é o Espírito que volta, amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.